Eu quero saudar a amada Igreja com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É, de facto, um privilégio muito grande podermos vir à casa do Senhor livremente e, se possível, interiorizar nos nossos corações o sentimento do salmista quando lhe diziam: vamos à casa do Senhor. Porque ele dizia: alegrei-me quando me disserem: vamos à casa do Senhor. E eu sempre gosto de dizer que esta é a casa do pão, onde nós nos alimentamos, ou onde nós devemos nos alimentar, do pão vivo que vem do céu. E neste primeiro domingo, sendo o primeiro domingo do mês, não por um ritual, mas porque sempre organizamos assim os nossos cultos de celebração da ceia, fazemos sempre no primeiro domingo. E com o nosso coração disposto, assim para celebrarmos este memorial. Em Efésios capítulo 6, versículos 10 e 11, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. E vou repetir. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. E vou sublinhar. De toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas de Satanás. Vamos assim com esta atitude. Revestidos com toda a armadura de Deus, para estarmos sempre firmes. Até me veio agora à memória um corinho que nós cantamos: firmes nas promessas de Jesus. Amém? Nosso Deus e Pai, quero elevar a minha voz até ao trono da Tua graça, em gratidão, Senhor, por este privilégio de podermos celebrar uma vez mais este memorial e estarmos juntos, Senhor, assim unidos, no sentimento que há em Cristo Jesus, assim com este propósito também de nos alimentarmos espiritualmente do pão vivo que vem do céu e também, Senhor, como também nos ensinas na Tua Palavra, que a Tua Palavra também é ela que nos lava e nos purifica pelo Teu sangue precioso. Nós cremos pela fé, assim para nos revestirmos com toda a armadura de Deus, para assim estarmos sempre firmes contra as astutas ciladas do nosso adversário. Pai amado, aqueles que Tu separaste esta manhã para assim ministrar, quer o louvor, quer a Tua Palavra, a celebração da ceia, Senhor, que Tu os uses segundo a Tua soberana vontade. Oro agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. O louvor está com o nosso irmão Jorge Vivas, lá no quiser. Também eu quero saudar a amada Igreja com a paz do Senhor. É bom estarmos aqui uma vez mais para glorificar a Deus. Estamos aqui não só para aprender mais da Sua Palavra, mas sobretudo estamos aqui também para glorificar, cantar louvores ao Senhor. Os dois primeiros coros falam-nos da vitória que nós temos em Jesus. E por isso vamos ver o que é que a Palavra nos diz acerca desta vitória na Epístola de 1 João, que vamos ver aqui no placar. Na Epístola de 1 João, capítulo 5, versículos 4, diz: porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém. Esse amém não foi muito forte, mas pronto, ainda estamos no início da manhã. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Aleluia! Bom, então com alegria, com muita alegria e satisfação, porque estamos aqui na casa do Senhor para o louvar, para o glorificar. Então vamos dar início ao nosso período de louvor, cantando este tema: a vitória está no sangue de Jesus. E por isso é que nós somos mais que vencedores. Amém?
vitória está no sangue de Jesus, cheio do Consolador, tenho dons e muito amor. A vitória está no sangue de Jesus, a vitória está no sangue de Jesus, a vitória está no sangue de Jesus. Contra as trevas a lutar, pelo sangue hei de clamar. A vitória está no sangue de Jesus, a vitória está no sangue de Jesus, a vitória está no sangue de Jesus. Quer nas lutas ou no dor, seguirei a meu Senhor. A vitória está no sangue de Jesus. Ó Pai amado, louvado seja o teu nome. Obrigado, ó Deus, por esta noite que tu deste a cada um de nós. Obrigado por este momento de nos libertarmos de tudo e vimos à tua casa, com este propósito não só de aprender mais e mais da tua palavra, mas sobretudo para te glorificar, te dar graças através dos nossos cânticos. Recebe o nosso louvor e a nossa gratidão, Pai, pois eu te peço em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Aleluia. Glória, glória ao nome do Senhor. Há vitória para mim. Nem todos podem dizer isso, mas nós, graças a Deus, podemos dizer: há vitória para mim, há vitória para mim, pelo sangue do Cordeiro, há vitória para mim. A vitória para mim, a vitória para mim, pelo sangue do Cordeiro, a vitória para mim, vencer, 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 pelo sangue do Cordeiro eu irei vencer. A vitória para mim, a vitória para mim, pelo sangue do Cordeiro, a vitória para mim, vencer, 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 pelo sangue do Cordeiro eu irei vencer. Eu irei vencer, eu já venci. Amém. Que todos nós possamos dizer isso esta manhã: eu já venci, porque Jesus Cristo, Ele é mais que vencedor. Alvo mais que a neve. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós ele verteu. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito
se nós a Ti confessarmos e seguirmos na Tua luz, Tu não somente perdoas, mas purificas também, ó Jesus. Aleluia. Vamos continuar este período de louvor, cantar mais um cântico de gratidão ao nosso Deus. Rua de cruz, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz porque nela Jesus deu a vida por mim, ainda pecador.
Aleluia. Pai amado, obrigado, Pai Santo. Obrigado uma vez mais por estarmos na Tua presença. Que este coro que está aqui cantando para Ti, Senhor, sinta no seu coração o Teu poder, o Teu Espírito Santo, possa sentir o Consolador que Tu enviaste para cada um de nós. E nesta manhã nos alegramos porque estamos cantando para Ti, Senhor. Obrigado, uma vez mais, obrigado pela nossa vida. Renova-nos a cada manhã, Pai. E Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Glória, aleluia ao Senhor. Vamos terminar este período de louvor, um período de louvor que era para ser dirigido pelo nosso querido irmão Emanuel, mas por motivos de saúde, nós oramos para que Deus realmente possa restabelecer a sua saúde o mais rápido possível. Então, entregamos nas mãos do Senhor a saúde do nosso querido irmão Emanuel. Olhando este mundo, ele viu grande multidão, andando sozinha sem nada na mão. Sua vida foi rosa vermelha cravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. A rosa murchando, sangrando e esvaindo sem dor, perdendo a cor e sem respiração, mas o seu perfume se apega à mão de que a esmagou. Aleluia. E quem a feriu, é esse ele concedeu perdão. Agora o seu sangue vertendo caindo no chão, 3 dias morrendo, houve solidão. Mas no terceiro dia o mundo encheu-se de flores, a rosa vermelha de novo brotou. Amém. Olhar neste mundo ele viu grande multidão, andando sozinha, sem nada na mão. Sua vida foi rosa vermelha, cravada na cruz. Yeah.
Jesus, Ele que está preparando um lugar para cada um de nós. Eu vou para junto do Pai, mas vou-vos preparar um lugar. Aleluia. Nós damos graças a Deus por estes momentos que nós tivemos cantando, louvando a Jesus de Nazaré. Nós louvamos e agradecemos ao nosso Pai Celestial. Ó Pai, obrigado por estes momentos que tivemos na Tua presença. Falamos do Teu amor, falamos da Tua vitória, falamos da Tua vida, aquela vida que Tu deste por cada um de nós naquela cruz, carregando aquela cruz, sendo gravado com aqueles cravos, e deste a Tua própria vida por cada um de nós, para que nós fôssemos libertos, para que os nossos pecados fossem perdoados. E nós não temos palavras para te agradecer, mas obrigado pela nossa vida uma vez mais. Esta vida preciosa que Tu tens para, como Teus filhos, Pai. Guarda-nos e abençoa-nos. Te entrego o Teu servo José Maria, para que através dele Tu possas falar ainda mais ao nosso coração nesta manhã. Nós te agradecemos tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podem se sentar, amados irmãos. Vamos passar então a palavra ao nosso pastor, irmão José Maria. Uma vez mais, a graça e a paz, irmãos. Amém. Para assim celebrarmos este memorial, a ceia do Senhor, e estes corinhos que nós cantamos, ao cantarmos, ao verbalizarmos as palavras dos mesmos, sendo elevadas até ao trono da graça, trará sobre nós grande responsabilidade. Porque quando dizemos ao Senhor, eis-me aqui, não que o tivéssemos cantado, mas porque certamente todos já o dissemos, a pergunta é: o que é que o Senhor vai fazer da nossa vida? E uma vez mais nós queremos trazer à nossa memória, chamar à nossa memória aqueles momentos que levaram o nosso Senhor Jesus à cruz do Calvário. Foram momentos únicos na história da humanidade, quando o Senhor Jesus Cristo, ali diante de todos aqueles que estavam com a intenção de o julgar, Jesus foi de facto preso injustamente, foi julgado fora de horas, mas injustamente, foi condenado injustamente. Tudo, de facto, tinha que acontecer para que nós pudéssemos hoje estar aqui com a certeza da vida eterna. E por isso, a ceia do Senhor, quando nós assim a celebramos, ela não deve ser, permita-me usar esta expressão, ela não deve ter um peso de um ambiente fúnebre, mas deve ser um ambiente de alegria, de gratidão, mas sobretudo de reverência, não é? Porque foi de facto algo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós que lhe custou muito, a ponto de, mesmo antes de ele morrer na cruz, ainda naquele jardim do Getsemane, quando Jesus levou os seus discípulos e depois foi mais um pouco à frente, levou com eles Pedro, Tiago e João, depois mais um pouco à frente ele orava ao Pai intensamente, a ponto de o seu suor se transformar em gotas de sangue. Isso mostra-nos de facto que Jesus estava ali de facto com uma dor muito grande, não pela morte que ele iria passar, mas porque ele estava ali em meu lugar. E por isso esta celebração é como nós pudéssemos assim dizer desta forma, é a nossa fé em volta desta mesa, não é? E da mesma forma que a água do batismo declara ou confessa externamente
uma experiência individual de cada um de nós, certamente que sim, no nosso interior de salvação, porque nós somos salvos não pela água de batismo, mas pelo sangue de Jesus. A água de batismo serve apenas para nós completarmos aquilo que Jesus diz, quem crer e for batizado, ou seja, de outra forma, é eu morrer com Cristo. Ressuscitar com Cristo. E Jesus deixou claro naquela ceia que certamente era uma festa, era a festa da Páscoa. E Jesus, naquela ceia da festa da Páscoa, ele deixou bem claro que pela última vez que ele comeu aquela ceia com os seus discípulos, ele deixou bem claro que fizessem em sua memória. Nós, para que fique bem claro, dizemos sempre que Jesus fez esta ordenança, deixou este mandamento. E é verdade, meus amados. Por que não? Cada vez que nos sentamos para celebrar a ceia, devemos trazer sempre à nossa memória todos aqueles momentos que levaram Jesus à cruz do Calvário. Em memória de mim. Porém, Paulo, quando escreve na sua carta à Igreja do Senhor, não significa que tenha só dirigido esta carta à Igreja de Corinto, mas também à Igreja dos Moris. Hoje, neste tempo, neste dia 1 de junho de 2025, ele diz claramente, no versículo 28 de 1 Coríntios capítulo 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. No versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, ou, em algumas traduções, para a sua condenação. E depois explica, de facto, no versículo 30, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. E hoje eu quero partilhar convosco também acerca daqueles que dormem. E por isso, aqui este versículo é muito claro, porque em algumas traduções dá-nos a entender mesmo que estes que dormem não é dormir espiritual, mas é morte. Morte. Portanto, vamos tomar estes símbolos que nos falam do corpo e do sangue de Jesus dignamente, e para isso eu convido toda a Igreja a curvarmos as nossas cabeças por alguns segundos e vamos, com alegria, trazer à nossa memória, sim, que Jesus morreu por nós, mas ressuscitou. Amém? Ele ressuscitou, irmãos. Jesus ressuscitou. E agora Ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. Aleluia. Nosso Deus e nosso Pai, queremos, Senhor, agradecer-te uma vez mais este alto privilégio de podermos celebrar este memorial. Comermos o pão e bebermos o cálice. E quero, Senhor, agradecer-te pelo pão, Senhor, que simboliza o teu corpo. O teu corpo que tu levaste sobre ti as nossas iniquidades, a nossa natureza pecaminosa, as nossas falhas, a nossa falta de coragem, a nossa falta de amores, muitas vezes as nossas dúvidas, muitas vezes o nosso tosquenejar. Sim, porque muitas vezes deixamos de adormecer espiritualmente. Perdoa-nos e abençoa este pão que vamos distribuir, para que assim, interiorizando não só que tu levaste as nossas iniquidades, mas também as nossas dores, as nossas enfermidades e as nossas aflições. Nós queremos de todo o nosso coração que este pão simboliza tudo isto. Agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou pedir
aos nossos irmãos, ao Fernando e ao Daniel, hoje, para distribuir os símbolos. O Senhor Jesus, que depois de ter dado graças, Ele disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. Eu vou pedir ao irmão Zé Pinto para elevar a sua voz, dando também graças ao Senhor, pedindo a bênção para o cálice que vamos distribuir. Senhor nosso Deus, Pai amado, estamos na tua presença, Senhor, e queremos agradecer-te pelo facto de nos lembrarmos de ir à tua casa para, assim, nos alimentarmos da tua palavra. Queremos, Senhor, que não quer que a tua palavra seja anunciada em toda a terra, Senhor, tu abençoa a tua igreja, abençoa aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém. Senhor, nós queremos agora agradecer-te pelos símbolos, e em especial o sangue, Senhor, que tu derramaste naquela cruz do Calvário, para um dia, Senhor, nós termos tu nos compreendeste. E assim, Senhor, beneficiarmos da tua morte para um dia, Senhor, obtermos a vida eterna. Bendito Deus nosso Pai, seja connosco o resto deste dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Da mesma maneira, depois de ter ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que nós assim realizarmos este memorial, como diz o versículo 26 do capítulo 11 da 1 Coríntios, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E é por isso que sempre que assim celebramos, nós estamos também a dizer que Jesus voltará, porque Ele vai voltar. Meus queridos, eu quero partilhar convosco hoje uma mensagem de exortação. Uma mensagem de exortação é uma mensagem de edificação. E exortação, e posso até dizer mais, uma mensagem de alerta. E para isso eu quero convidar-vos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. É uma parábola que Jesus, de facto, contou, falou, muito conhecida. Muitas vezes é anunciada, muitos servos do Senhor têm pregado sobre esta parábola das 10 virgens, e esta parábola apenas, ou esta leitura, apenas serve como suporte à palavra que o Senhor colocou no meu coração, e o tema da mensagem é: desperta, tu que dormes. Há uma tradução na King James 1611 que diz este versículo: desperta, ó tu que dormes. E por isso esta mensagem, este texto da parábola das 10 virgens,
ajusta-se perfeitamente nesta frase: desperta, tu que dormes. Aqueles que puderem vão ficar de pé. Eu vou convidar um irmão ou uma irmã que possa ler-nos este texto do capítulo 25, do versículo 1 até ao versículo 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do escuro. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, os que nejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falta a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vou convidar a igreja a lermos juntos. Eu vou pedir ao Nelson para colocar aqui na parede Efésios capítulo 5 e versículo 14 e depois Romanos capítulo 13 e versículo 11. Primeiramente Efésios 5, 14 e vamos ler juntos estes dois versículos. Vamos juntos? Ele que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Romanos capítulo 13, versículo 11, também juntos. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Eu vou pedir ao Zira para orar pela minha vida, para a mensagem, pela igreja, em nome de Jesus. Pai, nós louvamos, Senhor, que agradecemos este privilégio que temos de ouvir a Tua palavra, Senhor, e que os nossos corações se abram, os nossos ouvidos se abram para escutar a Tua palavra, Senhor. Amém. E ela, Senhor, venha de acordo, Senhor, à necessidade de cada um que entrou neste lugar, Senhor. Amém. Pai, abençoa o Teu servo, Senhor, que vai transmitir a Tua palavra, Senhor. Ó, Senhor, esconde-o atrás da Tua cruz, Senhor. Amém. Não seja Ele a falar, mas o Teu Espírito, o lúcido, para que Ele, Senhor amado, ó Deus, possa dar a mensagem, Senhor, que Tu queres e que nós possamos, Senhor, guardá-la nos nossos corações. Abençoa-nos, Senhor, em nome. Amém. Eu quero sublinhar, podem sentar, gente. Quero sublinhar aqui três palavrinhas, pelo menos três palavrinhas que não se possam esquecer destas palavrinhas. Desperta, levanta-te e esclarecerá, ou esclarecido. Desperta, tu que dormes. Ora, o Espírito Santo exorta-nos constantemente e tem exortado a Igreja ao longo dos séculos a despertarem-se. E esta mensagem de alerta, ela foi dirigida, de facto, ou tem sido dirigida ao longo dos séculos, até aos nossos dias. Esta exortação, portanto, é reiterada, é renovada e dirigida sempre à Igreja do Senhor do presente século. É também dirigida à Igreja do Senhor em Esmoriz. E debaixo do texto da palavra que temos lido, eu chamo a atenção para a frase: desperta, tu que dormes, é a hora de despertarmos do sono, a qual eu vou repetir certamente, sempre necessário, ao longo desta mensagem. Meus queridos e amados irmãos, creio que todos podem ou não concordar comigo.
Mas, de facto, o tempo que nós estamos a viver é um tempo de conflitos religiosos. É um tempo de guerra e rumores de guerra. Eu tenho que ter cuidado com algumas palavras. O algoritmo do YouTube pode, de facto, dificultar, mas temos que ler a palavra e citá-la sem medo. Um tempo de guerra e rumores de guerra. Um tempo de violência doméstica. Um tempo de violência nas ruas. Um tempo de abusos sexuais. Um tempo de catástrofes naturais. Tempos de corrupção. Tempos de mentira, etc, etc. Este é o tempo, o mundo que nós vivemos. Não vale a pena desculparmos de Portugal, se é melhor do que a Espanha, aqui não há desculpas. Este é o tempo que nós estamos a viver. E a Igreja do Senhor, vou usar esta expressão, a Igreja amada, fiel do Senhor, tem que também interiorizar o seu tempo. E o seu tempo é, nós cantamos este corinho, é o tempo da mensagem da cruz. O tempo da mensagem da cruz. Mensagem de vida, mensagem de esperança. E nós temos ou não temos esperança, meus amigos? Mensagem de salvação. Nós temos esta certeza da salvação. Através, isto que fique bem claro, através de Jesus Cristo. E eu quero então alertar a igreja: desperta, tu que dormes. É hora de despertarmos do sono. É hora de mudar o rumo espiritual da nossa vida. Levantamos, despertamos pela manhã. Quem faz uma oração, faz oração. Quem não faz, não faz. Quem lê a Bíblia, lê. Quem não lê, não lê. Quem tem que trabalhar, vai trabalhar. Quem não tem que trabalhar, faz outros trabalhos. Esta é a nossa ocupação. Mas esta é a hora de nós mudarmos, de facto, o rumo espiritual da nossa vida. Porque Jesus Cristo está voltando. Chegou então a hora da nossa casa ser abençoada. Quem não almeja, quem não deseja que a nossa casa seja abençoada? Da nossa descendência ser abençoada. Da nossa vida ser abençoada. Deixem-me dizer-vos claramente. Eu estou a apontar o dedo, mas estou com Teresa a apontar para mim, porque para mim esta palavra em primeiro lugar. Aliás, já foi para mim em primeiro lugar esta palavra. Quero dizer-vos que eu ruminei bem esta palavra. Estou a usar as palavras corretas. É da minha responsabilidade a minha casa e a minha descendência ser abençoada. É da minha inteira responsabilidade. E por isso é necessário nós tomarmos algumas decisões na nossa vida espiritual. Nós lemos o versículo 14 de Efésios 5, que diz assim: por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Este levantar dentre os mortos não é levantar os mortos que estão ali no cemitério. É, dos mortos espirituais, não é? Espiritualmente falando. E por isso, com a ajuda do Espírito Santo, suportado pela Palavra de Deus, baseado então neste texto, e não só, eu queria meditar convosco então sobre estas três palavrinhas que vos disse inicialmente. Desperta. Desperta tu que dormes. A parte A do versículo 14. Na palavra eterna do nosso Deus, o sono, muitas vezes é mencionado na Bíblia, é comparado com a morte, como descreve então o salmista, lá no Salmo 13, versículo 3. Salmos 13, versículo 3, que diz assim: atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Palavras muito sentidas. E muitas pessoas pensam que estão vivas, na verdade, dormem espiritualmente. E deixem-me dizer que morrerão se não despertarem a tempo. O primeiro erro, então, das virgens loucas, ou, em algumas traduções, das virgens nécias, elas adormeceram. Deixem-me ser claro, o texto também é claro. Todas adormeceram.
Às vezes temos a tendência a dizer que só as nécias ou as loucas é que adormeceram. Não, todas, porque diz o versículo 5, e tardando o noivo foram todas tomadas de sono e adormeceram. Todas adormeceram, todas cochilaram, todos estavam à espera do noivo. E queria aqui dar alguns exemplos na Bíblia de pessoas que, na verdade, também foram despertadas ou tiveram necessidade de serem despertadas. Por exemplo, Esther. Eu gosto muito do livro de Esther, gosto muito de meditar neste livro e como o Senhor usou esta jovem. Ela não sabia o que iria acontecer ao seu povo, mas o seu tio Mardoqueu despertou-a para suplicar junto do rei, como está escrito em Esther, no capítulo 4, versículos 13 e 14. Uma outra vida que teve que ser também despertada, Marta. Conhecemos muito bem este quadro bíblico, não é? Ela de certa forma dormia espiritualmente, e embora parecesse bem acordada, mas Jesus despertou-a para ouvir a sua palavra, como está escrito em Lucas capítulo 10, versículos 40 e 41. Uma outra pessoa que também dormia e teve que ser despertado. De que maneira? E de que maneira? Jonas. Conhecemos muito bem, de facto, também esta passagem bíblica. Jonas dormia no barco no meio de uma grande tempestade, porque fugia da presença do Senhor. Ah, meus amados, quantas vidas fogem da presença do Senhor? Quantas vidas fogem da presença do Senhor? Porém, ele foi acordado, sabem por quem? Pelos marinheiros. Jonas capítulo 1, versículo 5. Mais 3 vidas que nós conhecemos e já aqui as citamos esta manhã. Pedro, Tiago e João. Naquele momento em que mais Jesus precisava que estes homens estivessem juntamente com Jesus orando, diz a palavra que eles dormiam quando Jesus pediu que orassem e vigiassem com ele lá naquele jardim do Getsemane. Algumas Bíblias, algumas traduções dizem que eles estavam como que dormindo, não é? Outro diz que esquenejavam ou cochilavam. Sabe, às vezes dá a sensação que a igreja, eu vou usar a expressão neste gesto, não é? Às vezes nós estamos, isto não é crítica, mas espiritualmente é assim que a igreja está neste momento. Eu digo que a igreja está, não é a igreja dos Moris, a igreja no seu todo. Não é? Isto é cochilar. O inimigo faz tudo para que a igreja fiel do Senhor Jesus adormeça espiritualmente e continue a pensar que ela está viva. E, infelizmente, a verdade é que a igreja está fraca, está frágil, está débil, não tem forças, não tem força para correr a carreira da fé. Talvez quem precise de ser mais abanado seja a minha vida. E isso eu reconheço diante do Senhor. Por isso, meus amados, como igreja do Senhor que somos, igreja fiel do Senhor que nós somos, fomos comprados e lavados pelo sangue de Jesus, o que temos que fazer? Levantemo-nos. Levantemo-nos para um verdadeiro despertamento espiritual. Parece que esta ideia do despertamento já inclusive tem-se deixado de pronunciar esta palavra, não é? Lembro que houve um tempo que nós muito falávamos no avivamento, não é? O reavivamento, não é? O despertamento espiritual, não é? Parece que deixou de se usar assim até este termo. Deixamos andar assim neste vai e vem, não é? É como as ondas do mar. Vão. Isto, à luz da palavra de Deus, é aquilo que duvida, meus amados. Não pode ser. Não pode ser, porque Paulo alerta a igreja em Efésios: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Por isso a igreja do Senhor tem que acordar enquanto é tempo. Levanta-te, outra palavra, dentre os mortos,
Tratando o noivo, as virgens adormeceram, porém as loucas, quando se levantaram, era tarde demais, porque já era quase meia-noite. Era meia-noite. E não tiveram tempo, de facto, para preparar as suas lâmpadas, porque não tinham azeite suficiente nas suas lâmpadas. Versículos 6 e 8. Alguns exemplos bíblicos de pessoas que, à ordem de Deus, se levantaram. Perdoem, irmãos, mas o relógio, de facto, não é meu amigo, e é o que é, mas eu vou dar a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Diz, então, assim, alguns textos de pessoas que foram, de facto, levantadas pelo Senhor e se levantaram à ordem de Deus. Daniel prostrou-se diante da revelação de Deus e o Senhor mandou levantar, Daniel capítulo 10, versículo 11. A filha de Jairo, que nós conhecemos muito bem na palavra, Jesus ressuscitou-a e à sua ordem a menina levantou-se. Está registrado em Marcos capítulo 5, versículo 41. O paralítico, também descrito assim na Bíblia, em Marcos capítulo 2, versículo 11, que à ordem de Jesus levantou-se, tomou o seu leito ou a sua cama e começou a andar e todos se maravilharam. Bartimeu, o cego que queria ver Jesus, deu um salto quando Jesus o mandou levantar e lançando sobre si a sua capa, como está assim escrito em Marcos capítulo 10, versículo 49 e 50. Ele levantou-se e foi ter com o Mestre. Muitas pessoas hoje, meus amados, estão dormindo, sentadas, porque começaram a andar no conselho dos ímpios, conforme o Salmo 1, versículo 1, também assim o descreve. Pararam no caminho dos escarnecedores. A igreja tem que acordar, não se deixar embalar com as atitudes do mundo, com as modas do mundo. Temos falado ultimamente muito sobre as tradições. Não adianta acordar e continuar deitado. É preciso levantar. O Senhor, quando disse a Jeremias, lá aquele texto da olaria, não é? O que é que o Senhor disse a Jeremias? Levanta-te e desce, não é? Nós temos que nos levantar e depois descermos, é dizer assim, despirmos de nós mesmos, não é? Deixar de ser quem eu sou, não é? Eu sou o Filho de Deus por adoção em Jesus Cristo. Nós somos servos do Senhor. Há pessoas que têm alguma reticência em assumir que são servos. O servo é aquele que serve ao Senhor, não é? Jesus deu esse exemplo. Por que não? Eu também seguir o exemplo de Jesus. Por isso, peço desculpa, irmãos. Temos de facto que nos levantar para provar que nós estamos acordados, e uma forma de conseguir ficar acordado muito tempo é estarmos de pé diante daquele que é o nosso Deus. E a igreja do Senhor, então, levante-se, porque o Senhor te chama. O Senhor chama a cada um de nós. O Senhor chama a cada um de nós. Eu estava a ouvir uma música, gosto muito de ouvir algumas músicas que nos elevam, não é? Que nos elevam. E essa música, de facto, dizia para nos levantarmos. E o Senhor nos iria esclarecer, revelar-se a nós, não é? Estar de pé diante daquele que deu a sua vida por nós. Segundo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que é viva, é eficaz, diz-nos que a luz incomoda quem está nas trevas. O Senhor Jesus Cristo disse que nós somos a luz do mundo. Ele disse isso, né? Disse em Mateus capítulo 5, versículo 14. Mas Jesus também disse que Ele é a verdadeira luz. É a luz verdadeira que ilumina, como Ele também nos diz em João capítulo 8, versículo 12. E há algumas pessoas da Bíblia, de facto, as quais nós podemos também retirar delas esta experiência, que viram uma luz e seguiram em frente. Por exemplo, Paulo, no caminho de Damasco, ficou como cego espiritual. Ele viu uma grande luz, depois abriu-se-lhes os olhos e seguiu a Jesus. Não vou contar toda a história, porque nós sabemos apenas, só para dar exemplo. Paulo viu esta luz, uma luz forte que lhe cegou os olhos. Pedro,
quando estava preso, e a igreja orava por ele, e diz a palavra, lá em Atos capítulo 12, versículo 7, o seguinte: e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias ou as algemas. Outra pessoa na Bíblia que viu uma luz também muito forte foi o carcereiro, quando Paulo e Silas estavam presos, e nós sabemos que estes homens estavam presos e cantavam, né? Cantavam louvores ao Senhor. E uma luz, de facto, que apareceu quando tudo aconteceu, e aquele terremoto, não é? Que libertou os presos, não é? E o carcereiro pediu uma luz e desejou ser salvo. Atos capítulo 16, versículo 29. Meus queridos, a luz do dia demonstra que é tempo de trabalharmos. Diz assim João capítulo 9, versículo 4: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Quem disse estas palavras foi o Senhor Jesus. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto é dia, meus amados, não vamos deixar o sono tomar conta das nossas poucas forças muitas vezes. É muito difícil acordar uma pessoa que não quer ser despertada. Para isso é necessário um toque para se levantarem. É necessário que o Senhor faça algo na sua igreja, para a sua igreja se despertar. Oramos para que isso aconteça, meus amados. Por isso, Deus, através da sua palavra, diz hoje à igreja: acorda, noiva amada. Deixa o meu Espírito expor as coisas que estão erradas na tua vida. Desperta, igreja. Levanta-te, igreja, e Cristo te esclarecerá. Meus amados, deixem-me dizer algo que pode doer, mas é a palavra que o Senhor me recomendou para entregar esta manhã à igreja em Esmoriz. Ponderei também muito se devia entregar em Ovar. Vou entregá-lo em Ovar. Devo dizer, meus amados, como é grande o meu desejo de ver esta igreja como um exército cheio do Espírito Santo e testemunhar do nome de Jesus. Pensei tanto naquele texto de Ezequiel, para que o Senhor soprasse do seu Espírito sobre os ossos secos e desse vida aos ossos adormecidos. Cada médico, cada engenheiro, cada professor, cada enfermeiro, cada advogado, cada professor, cada comerciante, cada profissional livre, cada estudante, cada dona de casa, cada aposentado, cada salvo em Jesus, possa dizer: eu sou do Senhor. Amém. Levanta-te, igreja de Esmoriz. Abre a boca e proclama o Evangelho. Que o Evangelho é poder de Deus. Muitos confessam que são de Jesus Cristo, mas a sua vida nega essa profissão de fé. Há um abismo entre o que diz e o que faz, entre a fé e a vida. Deixem-me dizer-lhes a realidade, uma vez mais, dos nossos dias. Hoje nós vemos escândalos no meio evangélico também. Pastores e líderes caindo. Vemos muitos cristãos tirando proveito de forma ilícita o Evangelho, vendendo a graça de Deus. Vemos tantas pessoas se desviando da fé. Vemos tantas pessoas abraçando uma religião morta. Vemos tantos crentes sendo mais amigos do mundo do que de Deus. Vemos uma sociedade transtornada de cabeça para baixo. Corrupção, injustiça e violência. Parece não haver esperança para a nossa nação. Precisamos orar mais para a nossa nação. A não ser que isso aconteça, que Deus sopre sobre nós o seu Espírito e levanta a sua igreja como uma voz profética na nossa nação.
Sim, meus amados, a igreja carece de um grande avivamento. É quase meia-noite. E este meia-noite não é meia-noite nos nossos relógios, é quase meia-noite no relógio do Senhor. Não durma espiritualmente. Procure ficar de pé e não adormecer. Mantenha a sua candeia acesa com o azeite necessário. E aqui o azeite necessário é a busca constante da presença do Espírito Santo na sua vida. A preparação espiritual não pode ser comprada, não pode ser emprestada. Eu posso contagiar o meu irmão, mas eu não posso de forma alguma emprestar do meu azeite, nem à minha própria esposa, nem aos meus próprios filhos. Por isso, igreja, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Meus queridos e amados irmãos, despertem para a obra. A obra não é do pastor, não é do homem. A obra é do Senhor, é do Mestre. A seara é grande, está madura para a ceifa. Despertem para os ministérios, despertem para um verdadeiro relacionamento com Deus e com os amados domésticos da fé, como diz a palavra, não é? Com os domésticos da fé, com os irmãos na fé. Que o Senhor então nos dê a graça, dê a sua graça de derramar de facto sobre nós o seu azeite do céu, o seu azeite santo sobre a nossa candeia, que ela possa brilhar. Vou convidar-vos a ficar de pé. E antes do Nelson, tirar o Nelson para depois passar um videozinho, um clipe, tinha pensado em cantarmos aquele corinho Desperta Meu Ser, mas encontrei este corinho muito vivo, que nos incentiva de facto a vivermos uma vida mais viva, não é? Mais ativa. Vamos ler juntos Mateus capítulo 5 e versículo 16. Mateus versículos 5 e 16. Vamos ler juntos. Eu peço perdão ao Nelson, vai ter que fazer aqui uma jogazinha, mas lemos juntos este versículo e depois então vamos ouvir isto. Se quiserem cantar, porque é um corinho fácil, se quiser podem cantar, que aprende-se bem. É um coro muito vivo, era grande, mas eu cortei um bocadinho, o essencial para nós sairmos daqui a cantar. Senhor, aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor, né? Desperta-nos, Senhor. Juntos, Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Há uma versão, que é a versão de King James, que diz assim: deixai a vossa luz brilhar diante dos homens. Deixai a vossa luz brilhar diante deste mundo, mergulhado nas trevas do pecado. Vamos então juntos escutar esta música, este clipe, e vamos sair daqui de facto mais despertados.
despertados, uma vez mais, vou pedir uma vida que sinta no seu coração, ore ao Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos no meio do caminho. Aviva-nos quando não temos força, Senhor. Aviva-nos, Senhor, quando vemos mais o tamanho dos problemas que o teu tamanho, que a tua soberania, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Nós somos a tua obra. Cada um de nós é a tua obra, Senhor. Aviva-nos e cumpre em nós o teu propósito, Senhor. E em cada coração aqui presente, põe a tua vontade, Senhor. Que façamos a tua vontade e não a nossa. Ser connosco, Senhor, de hoje em diante, fortalecendo-nos a cada manhã, Senhor. Trazendo à nossa memória, cada vez que despertamos do nosso sono, é a renovação da misericórdia do Senhor. Bendito, louvado, exaltado sejas, para todo sempre, em nome de Jesus. Pai amado, quero entregar também as vidas que esta semana estiveram a completar mais uma primavera de vida, Senhor. Entrego a vida do José, o filho do nosso irmão Alfredo, Senhor. Que tu possas, na verdade, trabalhar na vida do José e ele possa olhar mais para Jesus, autor e consumador da sua fé. Senhor, que ele receba a bênção do céu, uma prenda adequada, Senhor, às suas necessidades. Também, Senhor, quero entregar a vida das tuas servas, a Lídia e a Sílvia, que esta semana completaram mais uma primavera, Senhor, de vida, que tu as continuas a usar as suas vidas na tua obra. Desperta-as para a tua obra. Faz o teu querer e o teu efetuar nas suas vidas, em nome de Jesus. Entrego também a vida do Guilherme, Senhor, que é o meu sobrinho, filho do meu irmão Francisco, Senhor, que tu possas, na verdade, abençoar esta família, Senhor, e despertá-los, Senhor, para esta hora que estamos a viver, Senhor, que eles possam, na verdade, voltar, Senhor, ao aprisco, voltar, Senhor, à tua casa. Ora agradecido ao Pai no nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Meus irmãos, no próximo dia 14, no Centro Bíblico de Esmoriz, como tem sido sempre já há longos anos, o Congresso de Senhoras. Portanto, é no dia 14, é um sábado, costuma ser ao domingo, mas tem sido desde alguns anos ao sábado, às 15 horas, no Centro Bíblico de Esmoriz. Está ali afixado bem no placar, portanto, para lembrarem-se, não esqueçam, aqueles que puderem, senhoras, e também há reuniões para cavalheiros, não é? Um bom domingo. E o que me ocorre dizer agora? Acordem, meus amigos, despertem, levantem-se e vão ser esclarecidos pelo Senhor.